Hello, VIPs! Chegamos, hein, Chegamos. Dona Gisele, nessa segunda-feira maravilhosa. Hoje nós vamos falar de um assunto polêmico, porque as pessoas parecem que não conseguem entender esse movimento. É polêmico e curioso. Sempre que se posta, tem gente que reclama, tem gente que ama, exalta. fala que mudou a vida. É um assunto que, quando é falado, é muito comentado pra lá e pra cá. Mas eu acho que um dos motivos é porque eles não contam o que acontece lá É dentro. um mistério, né? Quer saber? Tem que subir a montanha. E hoje nós vamos falar de Legendários. Legendários, exatamente. Não é aquele programa lá que a galera fica zoando. Legendários, não, que eu conheço, Marcos aquele Mion programa. que foi pras cucuias, não. Não é aquele, não. É outro tipo de legendário. Já viu? Aquele que eles vestem laranja, sobem a montanha. É quase uma coisa, muita gente trata como cura emocional, um retiro espiritual. Então, a gente vai falar muito sobre isso com os nossos amigos aqui, Fabrício e Rodrigo. Muito obrigado por toparem o convite aqui para falarem sobre todo esse movimento do Legendário. Mas antes, roda a vinheta, Davi. Agora sim, Dona Gisele, queria apresentar os nossos amigos Fabrício e Rodrigo. Muito obrigado por falarem sobre esse movimento que causa muita... Apesar de já existir há alguns anos, ainda causa muita curiosidade no público, porque é um mistério que rola, muita gente trata como uma cura emocional, o retorno é muito divulgado, né? Os homens chorando e tal. Então a gente vai conversar muito com vocês sobre isso, mas primeiro, muito obrigado por toparem o convite aqui do Link VIP, tá bom? Rodrigo. Eu queria agradecer o convite de vocês, Luiz, Gisele, pela oportunidade de estar podendo falar desse movimento que fazemos parte e que transformou demais a minha vida, da minha família, dos meus filhos, e vem transformando a vida de muitas pessoas, e a gente tem contato, que a gente tem vivido essa experiência. Muito obrigado a vocês pelo convite. Quero agradecer a vocês o convite, eu posso dizer, maravilhoso de estar aqui representando, né, os Legendários, representando esse movimento que tem transformado homens, famílias, esposa, filhos, a sociedade. Né? É um movimento que tem trazido uma frase que dizemos lá: aonde o legendário passa, nunca mais será do mesmo jeito. Que frase bonita é assim. Mas, Gisele, primeiro as damas, vamos lá. Já pergunto o que você quer saber. O que é Legendário, gente? Já que não é aquele programa que era do Mion, que também era daqui. Inclusive aqui era na daqui o Legendários? Passava na Record? Passava na Record. O que é o Legendário? Além de um grupo vestido só de homens, vestido de laranja, subindo montanhas. O que vocês fazem lá em cima? É uma seita? Muita gente vai falar uma seita. É uma maçonaria. Não, chegou ao nível... Eu acabei de mandar o sogro do meu filho, né? Eu tive o prazer... Seu filho que tá operando aqui. Não esse aqui, outro. Eu tenho outro, o Miqueias, né? Tem o Davi, tem o Miqueias. Eu mandei ele e a esposa dele perguntou: não é nada canibal, não? Porque eu li... Canibal? Perguntou: não é nada canibal? Não vão... Meu marido não vai desaparecer na mata? Não é um grande churrasco de homens que não prestam, sabe assim? Não, gente. É um movimento que leva você para mais perto de Deus, que deixa você conectado mais com Deus. E a gente tem o prazer de ficar 4 dias em recluso, livre disso que o mundo hoje tem fazido a gente ter, que é uma febre da dopamina, seja ela do joguinho, seja lá qual for, ou das telas, de programas, de coisas. Então a gente se reclusa, fica longe disso, longe de tela, em silêncio, simplesmente conectado com Deus. Só para o pessoal entender, em nenhum momento, pelo menos no meu, né, Rodrigo, acho que no seu também é a mesma coisa, não é tratado sobre religião, sobre placa de igreja, sobre denominação, não. A única pedra fundamental lá é Deus, é Jesus, é uma conexão sua de volta a tudo isso que muita gente fala, o homem. Deus foi o que aqui na Terra? Homem. Vocês voltam pro braço do Pai. E aí ali vocês não são vistos como marido, como pai. Ali vocês são vistos como realmente aquele filho que estava às vezes doente, né? Querendo chorar. Você disse que muita gente não consegue chorar porque tem que ser durão, tem que ser o pai, tem que ser o maridão. Esquece de ser humano, né? Então, na montanha, a gente tem um contato muito forte com Deus. A gente está ao tempo todo sobre a palavra, passando por dinâmicas que nos colocam em uma situação de vulnerabilidade para poder receber a palavra da melhor forma possível, para que Deus converse com a gente.
como o Fabrício falou, a gente vive num mundo cheio de distrações. Celular, trabalho, e-mail, vícios. E lá a gente se coloca 4 dias diante de Deus para receber a palavra dele. E muitas vezes são todos? Não. Muitas pessoas são tocadas por Deus das mais diversas formas. Eu senti uma presença muito profunda, eu fui tocado muito profundo por Deus na montanha, meu amigo Fabrício também, muitos outros casos que a gente vê, pessoas que deixam seus vícios, que voltam homens melhores, e esse movimento de homens, essa seita, não é uma seita, é um movimento de homens que transformam outros homens, buscam resgatar a masculinidade que a gente vê nas escrituras, né, na palavra, o modelo de homem que Deus quer que nós sejamos. E qual é esse modelo que Deus quer que a gente seja? O Deus que ele foi, que ele deu a vida pela igreja. O homem que dá a vida pela sua família, pela aqueles que estão ao seu redor, que transforma ao seu redor. Então, acho que é muito disso, né? Um movimento que acontece não só na montanha, que quando descemos da montanha ou quando somos legendários, nós passamos a fazer parte desse movimento. Aqui, por exemplo, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos tocando outras pessoas. Sim. Tenho certeza que a partir desse momento, esposas vão olhar e vão falar, nossa, eu pensava completamente diferente, eu acho que era para cara canalha subir a montanha e voltar bonzinho. Homem que trai mulher. Não é verdade? E não é sobre isso. Não. Só do pouco que vocês falaram, eu já tive 50 mil dúvidas aqui. Por que 72 horas? Existe um estudo que é o tempo para, entre aspas, bem entre aspas, a purificação. O porquê das 72 horas? Teve alguma explicação já para vocês sobre isso? Não, porque se fosse assim, Jesus tinha deixado lá na Bíblia a explicação quando ele tirou o jejum dele lá. Sim. Né? Ele se reclusou dos seus discípulos, ficou lá jejuando. Então não tem, assim, para mim, pelo menos, né? Para mim não chegou nenhum número assim. Eu acho que é um tempo que eles veem que dá para fazer o percurso da pista, como foi criado lá em 2015 na Guatemala e veio para o Brasil em 2017, o primeiro lá em Cuiabá. Eu acho que eles viram que seria o tempo ideal para como se diz, para levar a pessoa ali durante aquele tempo a ter esse encontro, né? Com Deus, com Jesus, né? Muita gente já me questionou. Pô, Fabrício, mas eu não posso fazer isso em casa? Pode, você pode. Tranca dentro do seu quarto, quebra seu celular, quebra a televisão, tranca, desliga a luz, apaga a água e começa a pular dentro do quarto, rodar. Se você conseguir encontrar Jesus ali, amém. Sabe? As pessoas ficam criando esse mirabolismo. Igual a questão do homem. Cara, você é homem aqui. Tem muita gente que a gente conhece, né? Que é homem. O cara paga suas contas, é um bom marido, é um bom pai, exemplar na empresa. Mas será que o cara tem coragem de desbloquear o celular dele e entregar para a esposa dele? Entendi. É mais nesse sentido. É no sentido geral da coisa. Como tem muita gente que precisa desse choque de realidade, que a mulher tá lá esperando que o cara se torne verdadeiramente homem, né? Muita gente já me questionou, mas só porque o cara não troca o botijão de casa? Mas às vezes não é só trocar o botijão de casa, é o não botijão... Não é o homem bruto, né, a procura. Não é só o botijão, não é só trocar a lâmpada, é o contexto do homem, entendeu? É ele viver família, ele ser o homem, como o Rodrigo falou, que cuida dali dos filhos, da esposa, na sociedade, porque a gente tem visto uma sociedade que tem tentado desmistificar o homem, né? Assim, no sentido de querer transformar o homem, vamos dizer, no mesmo nível da mulher. Eu acho que a gente tem que se parecer com ela em casa. A gente tem que estar do lado da esposa, ouvir a esposa, que era o que eu não fazia. Essa era uma realidade minha. Eu não conseguia ouvir. Para tudo da minha esposa eu tinha a palavra pronta. Não. Ah, você tinha essa... Não. barreira... Vamos sair. Não. Mesmo se você quisesse, você queria falar não. Não. Eu já não conseguia mais. A coisa já era tão natural que era não. E o Legendário chegou para mim, eu tenho uma empresa de transporte, né, juntamente com a minha excelentíssima esposa. Lembrando que você já tinha se separado 2 vezes, já ela já tinha te mandado embora várias vezes. Não, toda vez que ela quebrava o pau, que a coisa acontecia, mandar embora, ela já mandou. Só eu que não aceitava, entendeu? Mas aí ela fez um convite. Você acha que esse convite era, se você não for, é tchau? Não, a minha esposa, eu vou dizer, cara... Que mulher sensacional, cara. Foi assim, eu vim de uma geração do Nordeste, né? Eu nasci aqui em São Paulo, mas fui para o Nordeste, meu pai é de lá, e meu pai veio daquela geração que tudo resolvia na base da peia. Né? Quem é do Nordeste sabe a palavra peia, né? Que é chinela havaiana mesmo, é o psicológico havaiana que a gente fala. E meu pai me tratou dessa forma e criou vários bloqueios, não tinha o abraço.
Que é isso que muita gente não entende. Quando você chega lá em cima na montanha, você é abraçado por Jesus. Não tem coisa melhor do que você ser abraçado por Ele e ouvir Ele dizer eu te amo. E não é as suas feridas, não é as suas dores, não é os seus pecados, não é os seus vícios. É eu te amo do jeito que você tá. Igual ele fez ali quando estava escolhendo os discípulos. Ele não escolheu os discípulos bonzinhos. Ele passou por Mateus, que não valia nada, que era um sonegador de imposto. Pedro, que era terrível. E abraçou, falou, quer vir a mim, siga-me. E os Ele caras não abraçou perguntaram Judas Iscariote, Judas que Iscariote. ele já sabia que ia trair Então, ele. é isso, é você chegar lá em cima na montanha. E aconteceu isso com né? E assim, como foi a minha chegada no Legendário? Bem rápido. Atendendo uma pessoa na minha empresa, ele pastor lá de Alphaville, ele tocou no nome, Legendário, e aquilo ficou na minha cabeça. E aí eu dei uma olhada assim por alto, descobri o que era, mas fiquei quieto. No segundo atendimento, ele estava com outra pessoa que ele tocou no assunto que essa pessoa era um dos diretores da pista lá de Santana de Parnaíba. E eu falei, pô, pastor, deixa eu ir. E ele falou, você quer mesmo ir? Eu falei, quero. Ele falou, vou colocar seu nome aqui e você vai. Só que, assim, promessa, qualquer um promete. Eu não gosto de ficar cobrando, pedindo, né? E aí eu não pedi mais. Só que eu falei com a minha esposa. Eu falei com a Márcia, né, que é minha esposa, e falei pra ela, mas assim, ó, um movimento aí que o pessoal tá falando, que é muito bom, legendário, tal, tal. Ela também não falou nada. Eu acho que ela pesquisou, viu que o negócio era pra valer. Agora, em agosto, antes do Dia dos Pais, ela falou, tem um presente pra te dar. Eu fiquei assim, tudo bem. Aí ela mandou no meu celular, tava lá, Legendário. Eu li, mas sabe aquela coisa rápida, você na rua, correndo? Eu li ali e falei, pô, Legendário, beleza, deixei pra lá. Quando foi chegando mais pra perto, assim, do dia de ir, eu comecei a ler e comecei a olhar. Eu falei, puta, meu, agora ferrou, agora eu vou ter que ir, não tem o que fazer. Ela já me inscreveu, e aí, qual é o sentimento que bate na gente? É isso, é você sair de si, você perder o controle do que você tem posse, de gritar com o filho, de gritar em casa, de se achar que é machão, você cheio de vícios, cheio de coisa errada, e você quer impor que você é esse homem que você acha que é. E aí, vou pro Legendário. Na montanha Com a cara e com a coragem. é quebrado sozinho, lá. Lá você é quebrado. Lá, assim, sem brincadeira, vou ser muito claro, a minha percepção, talvez não foi a dos outros, mas quando eu tava lá assinando os papéis, se a minha esposa aparece, eu matava ela ali, assim. Porque você começa a ver uma situação, você fala, meu, o que é que eu estou fazendo aqui? Uma mochila nas costas, mochilona, né? Um monte de homem gritando, aquela coisa. Eu, sedentário, já fazia um tempo que não fazia exercício, não ia na academia. Eu ainda indaguei isso pra ela, falei, eu não vou conseguir. Isso não é pra mim. Ela só olhou pra mim e falou assim, você vai porque Deus vai lhe ajudar. E você já era você é um homem cristão que já frequentava a igreja. Não era uma novidade de Deus pra você? Não, mas não era uma novidade que Deus poderia fazer o que ele faz lá. Uma coisa que eu queria saber do Rodrigo e do Fabrício é que vocês falaram que mal se toca em religião quando se vai pra montanha. Mas, querendo ou não, uma conexão com Deus. Como que é isso? Na verdade, não é que não se fala em religião, não é um movimento católico, evangélico. Exatamente. Não tem Você recebe muita gente de várias religiões lá ou não? Sim. No seu, tinha? Tinha. No meu, tinha. Espírita, católico, cara que já frequentou o candomblé, mas assim, lá nessa hora, você só se abraça. E não é um movimento que tem uma denominação, mas é cristão. A base do Legendários é o Legendário número 1, que é Jesus Cristo. E onde a gente vai buscar os ensinamentos dele? Na Bíblia. Ponto. A base do movimento é a Bíblia, é o homem que Deus quer que nós sejamos, o ser humano que Deus quer que nós sejamos, a comunidade que Deus quer que nós sejamos, com base no que Ele passou pra gente e no que a gente acredita, que é na Bíblia. Independente se você é de qual religião for, a base dos nossos ensinamentos, sei lá, a base do que nos é passado, a base do que a gente comunga é o Legendário número 1, que é Jesus, e o que Ele passou pra gente através da Bíblia, né, da leitura, né, da palavra. E como o Legendário chegou até você? Chegou de uma maneira muito inesperada. Não conhecia o movimento, a não ser essas notícias que chegaram até vocês, que precisa pagar 80 mil reais para subir, um monte de homem para subir, e eu sempre me fechei no meu trabalho. Eu sou o homem da casa, estou aqui trabalhando para sustentar a casa e nunca tive muito tempo para nada, né? Só trabalhar para trabalhar. E a minha esposa falou, amor, vou inscrever você no Legendário. Aqui em São Paulo sempre fecha as vagas rápido, então quando aparecer vou te inscrever. Eu falei, amor, vou te inscrever e pronto. Falei, ok. Ela me inscreveu
Paga aí, amor. Paguei. Quando eu fui ver, era em Marília. Interior. Eu não fazia ideia onde era Marília. Não sabia. Quando eu fui pesquisar, às 7 horas de viagem, eu moro em São Caetano do Sul. Eu tinha que vir aqui para Barra Funda, pegar um ônibus e ir para Marília. Eu falei, amor, que enrascada você me meteu, pelo amor Você é de de Deus. onde? Da Bahia? Eu sou da Bahia. Mas da onde? Salvador. Eu sou uma misturada. Meu pai era da Marinha, então eu sou cearense. Você rodava. Exatamente. Sou cearense. Crescido na Bahia. Criado, meus pais carioca, crescido na Bahia, morei em Maceió antes de vir pra cá, pra São Caetano do Sul. Caramba. Só lugar ruim que ele morou, né? Eu não fazia, isso é verdade, eu não é fazia verdade. ideia onde era Marília. Quando eu olhei, eu falei, amor, pelo amor de Deus, 7 horas de ônibus pra vir pra São Paulo, pra ir pra Marília. Só que Deus foi muito bom, porque ele tinha um plano. E cada pedacinho que eu fui ver depois se encaixou. Então ela me escreveu, ela me empurrou, eu fui fazer. E não tinha noção do que era. Tanto que lá, às vezes, o pessoal perguntando qual a sua expectativa. Eu falei, não tenho expectativa nenhuma, não sei como é que é, não sei nem que precisava fazer e tal, só estou vivendo. E lá eu recebo uma palavra muito forte, que até eu lembro, que está aqui na nossa blusa, desfrute o caminho. E aí, uma hora você vem perguntar, Rodrigo, o que acontece lá de verdade? E aí eu vou falar para vocês, desfrutem o caminho. Por que o desfrutar o caminho? Hoje a gente está com trabalho, com família, com tudo pegado, e a gente não está vivendo o presente. E eu não estava vivendo o presente porque eu queria voltar para casa para falar para minha esposa tudo que estava acontecendo na minha vida, tudo que eu estava fazendo ali, queria voltar para falar com ela, porque eu tinha certeza que ela não ia lá para Marília me receber na chegada da igreja, tinha certeza. E eu tava... 4 meninos, né? 4 crianças. 4 filhos. A todo momento eu falava, caramba, será que eu vou conseguir chegar na rodoviária 1h da tarde para voltar para São Caetano do Sul? O pessoal falava, caramba, eu acho que não consegue, eu acho que não vai conseguir por causa do tempo, por causa da igreja. Basicamente, eu estava vivendo nisso, os meus dias lá. E aí o chefe da minha família, que é um legendário, ele falou, Rodrigo, desfrute o caminho. Deus faz coisas que você não tem ideia. E eu passei a desfrutar o caminho, recebendo o que tinha para receber, o que Deus estava preparando para mim. Eu não ia nem entrar na igreja. Eu já ia direto para a rodoviária. Porque um legendário falou, Rodrigo, não precisa se preocupar não, tem uma carona para você. Um outro legendário vai te dar uma carona para São Paulo. Falei, beleza, então dá para entrar na igreja e receber o meu boné e volto para casa tranquilo. Quando eu chego na igreja, Ela estava lá. ela estava lá. E assim, foi para mim, isso foi de uma doação tão gigante dela e ela mexeu tanto comigo que eu me desmanchei. E aí só para fechar, como Deus foi perfeito em tudo, e assim, são coisas que você depois fala, caramba, como isso aconteceu? Meu ônibus que era de 1 hora, eu me despeço do pessoal, já ia para rodoviária para mudar a passagem, quando a gente chega lá, eu falo, pô, como é que muda a passagem? Aí lá, o atendente, não, você me dá aqui a identidade e tal, qual era o ônibus? Eu, não, de 1 hora. Aí ele olha para lá, o ônibus estava lá atrasado. O ônibus atrasou na parada anterior. Tava, caramba, é esse, vai, corre. Era 1h da tarde. 1h da tarde. O meu ônibus era de 1h da tarde e a gente já estava atrasado. Eu falei, não, mas eu tenho que ter a passagem da minha esposa, ela vai comigo, vê aí. E aí ele procurou um sistema, ó, só tem uma vaga. É essa. Qual era a vaga que tinha no ônibus? Do meu lado, a única vaga que tinha. Viu? Então, assim, e um ônibus que ele tem 2 vagas e uma vaga só. Na ida eu vim numa poltrona só, e na volta eu comprei de 2. Ainda pensei, pô, vou trocar essa passagem. Pra quê, né? Por que eu vou comprar de 2? Não tem noção. Não consegui. Mas tava tudo pronto já. Já estava tudo pronto. Então, assim, aconteceu de uma forma inesperada, graças a Deus, e da forma como Deus queria que fosse, né? Muito disso. Tem um legendário que é muito famoso, já é famoso e fez legendários e ficou mais famoso ainda e aconteceu um escândalo depois disso. E até usaram o nome dos legendários, né? Que eu acho que não se mistura, mas quando as pessoas querem maldar, elas maldam. O Tirolipa subiu a montanha e ele fala muito bem, ele falou que mudou a vida dele, mudou o casamento. Depois disso, veio o escândalo que ele estava com uma amante lá no Alphaville, que ele tinha alugado o apartamento para ela. E isso, colocaram a culpa nos legendários, né? Falando que, nossa, o Tirolipa subiu a montanha e nada mudou. Vocês, como legendários, como que vocês receberam isso? Vocês conseguem entender que é algo do ser humano e não da comunidade, assim, de legendários?
Eu não tenho muito a profundidade disso, né? Eu não sei se isso foi antes do Legendário ou depois, a bomba só estourou depois que ele foi pro Legendário, porque a gente tem que entender o seguinte, sempre há uma crítica muito forte, tudo que envolve alguém mudar o seu caráter, alguém se tornar melhor. Então eu acho que as pessoas, por conhecer o Tirulipa como um palhaço, esse cara divertido, né, que todo mundo quer estar perto dele, quem está perto, assim, algumas pessoas que eu já atendi, que fala que ele é aquela energia mesmo, mas assim, sobre essa questão que houve, né, da traição, tudo, eu não tenho essa informação para tocar. Mas eu sei, de qualquer forma, foi como você falou, eu acho que aproveitar o movimento Legendário, já que querem descer a madeira no Legendário, falar, tá vendo, mas eu não sei. O que eu sei é que o Tirulipa está se tornando um cara muito forte no Legendário em levar outros homens, né? Ele agora mesmo acabou de levar um cara aí muito forte nas redes sociais lá de João Pessoa. Eu vi essa semana ele fazendo uma ligação direto, né, para o diretor-geral, né, o presidente-geral do Legendário, o Chuck Puxon, que é o fundador, fazendo uma ligação para um outro cara muito forte e também um cantor aí famoso, também e o Tirulipa fazendo esse convite. Então eu acho assim, gente, tudo que traga o homem que esteja com problema, que esteja prestes a se suicidar, a cometer um crime, a se envolver com qualquer tipo de droga, qualquer coisa, e tira esse homem desse lado mal, vai ter esses holofotes, igual tá olhando aqui pra gente, vai ter para esse tipo de coisa. Assim, as pessoas estão prontas para maldar qualquer coisa. Você não vê. A gente não vê tanta coisa falando mal quando é algo que é banalizado. A própria Bíblia, lá em Isaías, fala que vai chegar-se um tempo que o errado vai se tornar certo e o certo vai se tornar errado. Então as pessoas ultimamente, a gente vê aí por várias coisas que acontecem no Brasil hoje, as pessoas meio que balançando o que é o errado e o que é certo, o que é correto, as pessoas empurrando para longe de si. Odete Roitman, em 88, foi uma grande vilã. Em 2025, ela foi aplaudida e que ela estava correta mesmo. Isso a gente está falando de ficção, né? E vida real, parece que os valores começaram a se inverter. Mas será que é uma ficção mesmo, quando as pessoas param um shopping inteiro e criam uma plateia e faz aposta? Será que ficou só na ficção mesmo? Porque foi o que aconteceu. A gente viu assim estádios lotados com telão para as pessoas assistirem e fazerem aposta numa ficção. Será que as pessoas não estão pegando um pouco da ficção e estão trazendo para a realidade? A gente tem visto casos acontecendo aí, né, de pessoas das redes sociais com casos de pedofilia, com essas coisas, e as pessoas meio que achando bonito, pegando os filhos e vendendo os próprios filhos. Então, assim, quando o movimento tira você desse tipo de situação, ele vai ter os holofotes em cima e as pessoas querendo massacrar. Eu fui uma pessoa, o Luigi sabe, que eu falei muito do caso do Ítalo Santos, que aquilo não se faz. O crime tá aí, né, gente? Tá filmado. E todas as atualizações que a gente traz aqui no programa, hoje mesmo eu trouxe pro meu TikTok, e antes, gente, eu recebia apoio de quase todo mundo. Era um comentáriozinho e as pessoas ficavam chocadas quando alguém defendia. Hoje, 90% de pessoas me atacando, que eu estou errada de trazer luz. Teve audiência, eu falo o que aconteceu na audiência, de trazer luz nesse caso. Nossa, já ficou 2 meses preso, tá bom. Ele destruiu e acabou com a infância principalmente daquela menina, né? Mas foram outras crianças. A Camilinha pro resto da vida. Ela nunca mais vai ser uma criança como ela poderia ser. Porque ela tem todos os valores distorcidos. E as pessoas hoje me atacam como se eu fosse a culpada das atitudes do Ítalo Santos. Então, parece que a gente está perdendo os nossos valores e assim. E movimentos como esse, acredito que são importantes para voltar a gente pro lugar, epa, vem aqui, isso aqui não serve de nada, serve pra você trabalhar, beleza, mas o que importa tá aqui, ó, são os seus 4 filhos, os seus que já estão grandes, mas você não perdeu eles, né? Não, vem aqui, Davi, agora eu vou te dar um abraço. E esse movimento, ele tem muito essa força justamente por isso, pô. Porque é muito fácil a gente colocar holofote no que acontece de ruim, mas a quantidade de histórias que acontecem lá dentro, de pessoas que retornam para suas famílias bem, querendo cuidar dos seus filhos, como deveria ser o normal. A gente tem o normal e tem o comum. O que é o normal e o que é o comum? Hoje estão normalizando o que é comum. Esse tipo de situação está comum. E todo mundo acha tudo comum. É normal. Não é o normal. Isso não é o normal. Você está dentro da sua família, você cuidar da sua esposa e seu provedor, não só financeiramente, porque se fala muito, o homem o homem da casa, ele tem que ser o provedor financeiro, mas
Quando se fala em provedor, não é o provedor financeiro, você é o provedor emocional da sua família, você é o provedor de segurança, porque você é o homem da casa e você bate no peito e fala, ó, dentro da minha casa não vai entrar maldade nenhuma, eu vou ser o primeiro a me dobrar de joelhos dentro da minha casa para proteger espiritualmente minha família. Existe um dado que quando o homem ele se coloca a voltar, né, para Jesus, a frequentar uma religião, mais de 90% da sua família vai com ele, né? 90% das famílias, eles acompanham o homem. Então, assim, é um impacto muito forte o homem, ele se voltar para Jesus da forma como a gente se volta dentro do movimento e da forma como a gente quer impactar aqueles que estão ao nosso redor. Então, assim, vai gerar um burburinho muito forte para quê? Para tentar derrubar. Então, quando acontecem casos, por exemplo, do Tirolipa, confesso que eu não acompanhei por dentro, não sei se foi antes, não sei se foi depois. Pelo que ele disse, foi antes. E eu acredito no que ele falou, mas se foi depois, existem N casos de pessoas que, depois do movimento, fizeram coisas erradas ou voltaram para a vida que tinha. Ok, acontece. Da mesma forma que pessoas que entram para a igreja X, para a igreja Y, para o movimento X, para o movimento Y, pessoas que vão para seminários de coach e não são transformados. E está tudo bem, como todo movimento. Não é todo mundo que vai ser tocado. A forma como eu fui tocado na montanha foi de uma forma. Eu vou bem pra caramba, eu estou bem no meu emprego, eu estou bem com minha esposa, eu estou bem com meus filhos, sou pai de 4 filhos, estou muito bem. Mas quando eu subo a montanha, Deus fala comigo, não é só isso não, cara. Você se esconde por trás do seu trabalho, por trás de seu provedor financeiro para ser covarde. Você se coloca para sua esposa tomar as decisões todas para você não ter a responsabilidade de assumir as responsabilidades. E aí eu me boto de joelhos e falo, caramba, estava tudo certinho para mim. Consideram que o Legendários pode ser considerado, de certa forma, até uma religião? Porque assim, é espiritual, existe um líder, é uma coisa que, por exemplo, o Fabrício foi, o Rodrigo foi, vocês foram então indo sempre lá? Não, porque assim, ó, o Rodrigo, depois que você foi, o Rodrigo foi para uma igreja totalmente nada a ver com o Legendário, ele tá frequentando uma. Eu vou numa igreja que, pelo menos na igreja que eu vou, na Batista Lagoinha, lá tem pessoas de lá que já serviram no Legendário, mas a própria igreja em si, ela não tem nenhuma conexão com o Legendário. É um movimento de homens. Não tem homens que se juntam para jogar bola? Sim. Não tem homens que tomar vinho, não tem homens que se juntam, uma vez no mês a gente vai tomar um vinho, a confraria do vinho. Pronto, tem homens que se juntam, todo mês existe o RPM, né, que é o Reto pelo Mês, que nós Legendários nós nos juntamos para fazer oração, para fazer... É tipo um acompanhamento? Não, é mais um encontro. É mais um encontro pra gente até se rever. Por exemplo, o Rodrigo não serviu junto comigo, mas a turma que serviu comigo lá, os 600 homens lá que estavam lá comigo, é uma oportunidade da gente se rever de novo. Oi, e aí, como é que você tá, cara? Como é que tá a vida? Mas não chega a ser... E puxa a orelha dos colegas, se eles falam, pô, em casa agora tá estranho. A gente chega... Eu particularmente, assim, eu posso puxar a orelha se for de um cara que é muito próximo a mim e que me deu a liberdade de talvez acompanhar, né? Jesus, quando fez os discípulos lá, os 12, era para que andasse 2 juntos, para que um ajudasse, um cuidasse do outro. E em cima do que o Rodrigo falou e você tocou desse assunto do Tirolipa, eu quero trazer à tona aquela questão. A própria Bíblia diz o que? Diz o seguinte: cuidado você que está de pé, para que não caia. O Legendários é meio que isso também, assim. A gente tem uma amizade, eu e o Rodrigo, criada assim, por um acaso, mas assim, ao ponto de se eu sentir a necessidade de um dia dizer pro Rodrigo, cara, tô passando por isso, ele vai entender mais ou menos como tuar a coisa, entendeu? Porque hoje, às vezes, você contar para outro homem uma situação, ou ele vai, como é que eu posso dizer, se aproveitar daquilo, ou vai te criticar, ou vai dizer que você é um besta, ou vai dizer que você é um bobo. Quando a gente passa pelo Legendário e entende como é que Deus quer que a gente cuide disso, sabe a primeira frase, com certeza, que o Rodrigo vai dizer para mim pelo telefone? Fabrício, hoje à noite eu vou dobrar meu joelho, eu vou orar por você. Ele não vai... sabe, me atacar, ou me criticar, ou dizer que eu tô errado, ou que eu tô certo. O Legendário não é um apoio do que é certo ou que é errado. É em você entender que você tá errado no seu ponto. Ele não chega lá dizendo que a sociedade tá errada, que o mundo tá errado. Não, tem coisas nesse mundo que tá errado. Tem coisas que precisa... Você falou que você não sabia ser pai, porque você teve um pai que foi pai da maneira dele, da maneira que ensinaram para ele.
pouco diálogo, pouco abraço. E eu tenho um irmão parte de pai, que nosso pai morreu, eu tinha 6 aninhos, e ele também era criança. E quando o primeiro filho dele nasceu, ele falou: Gisele, como eu vou ser pai se eu nunca tive um pai na minha vida? Eu respondi pra ele: tudo que o nosso pai fez com a gente, você vai fazer ao contrário. E você vai ser um ótimo pai. Só que a gente existe, né, no Brasil, isso é um fato, um dado, que muitas mães são mães solos e tem mães casadas que dentro de casa são mães solos, porque não tem a participação ali do pai, do homem como um pai, mas coloca o dinheiro, acha que é só isso, não cria ali, não sai pra brincar, porque é importante ter um momento do pai com os filhos, para passar ali os ensinamentos. E no Legendário, eu tenho certeza que é um momento que quebra muitos homens na hora que chega na paternidade. E você me falou ali, né, no camarim, que teve algum caso que um homem falou: ontem eu ia tirar minha própria vida. Sim. Tem algum outros casos que vocês ouviram lá, que vocês podem compartilhar com a gente? Óbvio, sem falar nomes. Eu acho que o melhor caso para se citar pode ser o meu mesmo. Eu acho que não vou citar outras pessoas, assim, porque seria injusto, né, assim, com a pessoa, mas vou citar meu caso. Quando os meus filhos nasceram, e eu via depois outros pais dizendo assim: cara, eu dou a vida pelo meu filho. Cara, eu vi esse que tá aqui do meu lado. Eu fui atender esse cara aqui um dia chovendo, garoando, 4 menininhos pequenos, coisa mais malabarismo linda. com criança. Criança, e eu meio que preocupado, Criança, ao mesmo filho, tempo, mala. filho, mala, muita mala, baú, joga mala, aquele, sabe assim, de verdade ele vai entender o que eu tô dizendo, meio assim, vamos fechar o circo e vamos sair daqui. Tava assim. E cara, esse cara com um amor. E ali eu já tinha vindo quebrado do Legendário sobre isso, e ali eu falei, meu, Você é tem isso. quantos? Eu tenho 2, o Davi e o Miqueias. E eu falei, cara, é isso aqui, ó, isso aqui que é amor, cara. Chovendo e ele assim com o maior carinho, pegando ali, colocando. E eu não tive isso com meus filhos. Eu acho que meio que eu deixei fazer isso que aconteceu, eu deixei a minha esposa ser mãe e pai. E você ia Ela colocando toma a decisão, dinheiro e... botando e nem botando tanto também, porque pelas consequências da vida, o dinheiro desaparecia. E não é porque eu fui um cara assim de prostituição, bebida, né? Mas assim, o dinheiro não vinha e ela sempre... A minha esposa foi muito mais do empreendedorismo, né? Hoje a empresa nossa se deu mais por conta até mais dela, não tenho vergonha de falar isso, por conta dela do que mim. Agora que eu assumi mais isso, assim, de estar perto dela, de ajudar. Então, assim, foi isso. Eu não sabia o que era amar. Eu não sabia o que era dar um abraço no meu filho e dizer assim, eu te amo. Hoje a gente se fala pelo telefone, eu sempre digo a ele, filho, eu te amo. Mas então você acredita que a paternidade veio pra você depois dos meninos grandes? Você entendeu o que é pai Veio agora? agora, depois de agosto, eu posso dizer. Eu não tenho medo de dizer. Porque o meu... Eu gostava dos meus filhos, queria que eles estivessem perto, a gente saía, tinha uma risada, tinha uma coisa, mas tinha muito aquele do meu pai, que era no Uma grito. trava. O brutão, No né? bruto, no grito é do meu jeito, cala a boca, eu que falo, você tá errado, se falar eu cubro você no cacete, eu cubro você no pau e tal. E aí agora foi que eu entendi, não é isso. Antes de agosto, você não era esse cara que você tá aqui hoje. Não. Você seria uma outra pessoa. Seria mais bruto Eu na tenho entrevista. agora a liberdade de falar pra vocês. Os meus filhos não sabiam, e eu confessei para o Davi e para o Miqueias, eu tinha vícios em mim que eram muito mais sujos de qualquer vida de qualquer outra pessoa. Só que era tudo escondido. Só que era escondido. Por isso que eu disse a você, muito cara aí. Pra qual eu vou olhar aqui? Pra qualquer uma dessa aqui que vai estar aqui. Você que diz que é homem. E você é homem. Não precisa subir a montanha. Lá talvez você precise subir para você ter um momento com o nosso pai eterno. Aquele que vai te colocar no braço e vai balançar. Mas deixa eu explicar um negócio pra você. Eu era assim. Eu era o cara que achava que era homem, que gritava em casa, achava que meus filhos tinham que respeitar por causa do meu grito. Mas isso aqui, ó, não tenho vergonha de dizer, ó. Isso aqui era o meu maior vício. Dentro disso aqui estava o meu maior vício. E todo dia eu tenho que lutar para não cair nele. É isso aqui. É isso, Legendário é isso aqui. É você entender que não é o celular, mas tem coisas que você vai descobrir. Uma pergunta para vocês dois. Vocês sabem, na última pesquisa, qual é o tempo que um pai, homem, gasta com o filho? Vou pôr pouco. Pouquíssimo. Por 2 mês. horas. Por mês. Vai chutando. Pode ir chutando aí. 2 horas por mês, será? Chutaria uns 40 minutos. 12 minutos. Misericórdia. Agora você sabe, todos... No aí, mês, 12 no minutos mês. que fica. Ei, filhinho, vem papai. Não. Pai, vamos jogar bola. Agora Vamos, não. filho. Não posso não. Vamos. Tô trabalhando. Vamos, filho. Chuta. Corre atrás da bola lá, filho. Pronto. Aí volta Acabou. a trabalhar. Se não volta a trabalhar,
toda essa máquina aqui Não tem deixa as atenção informações. Puxa lá quantas horas você gasta por mês aqui. No dia, 12 horas. Ela vai te surpreender. Ela vai te surpreender. Se você pesquisar, tem aqui. Ele diz quantas horas você ficou em rede social. Eu trabalho com isso aqui. Então eu vejo 8 horas, eu falo, o que eu tô fazendo? Eu fico chocada. Eu fico o tempo inteiro. E aí é nessa hora que você é levado para um movimento desse, e lá você é quebrado, mas é quebrado mesmo. E não é quebrado por alguém que vai bater em você. É Jesus falando com você. Seu coração vai quebrar. Seu coração vai quebrar. Você vai triturar um pedacinho de cada vez. E é o que ele falou. Com coisas assim, gente, que é a coisa mais simples, né? Às vezes é uma brincadeira... Vou dar um exemplo aqui, que não é lá, mas eu vou dar um exemplo aqui. Vamos brincar de se esconder. 600 homens brincando de se esconder, um exemplo. E nessa brincadeira, cara... O pau quebra. Você não tem noção como Deus vai conversar com você, como Deus vai falar com você. E fala das formas mais diferentes, nos vícios mais diferentes. Às vezes, o Fabrício aqui tá se abrindo de um vício que ele tinha e que Deus tocou ele dessa forma. Para mim, foi de outra completamente diferente. E foi maravilhoso da forma como tocou ele, como tocou a mim. Talvez pro Jonatas, ele vai subir e vai falar, nossa, era isso aqui, não quero fazer parte disso. E tá tudo porque bem. Tem homem que tá muito claro pra ele, porque ele trai a esposa, ele maltrata os filhos, mas às vezes já é uma família saudável e o cara sobe a montanha e não sabe qual era a dor que tinha dentro dele, Gisele, só Jesus e ele vão saber, né? Eu sou pai de 4 filhos. Eu sou, desde quando eu sou pequeno, minha vida, eu pensava, meu sonho, não, vou ter uma família linda, grande, cheia de filho, e fui realizando isso. Minha primeira filha, meu Deus, me doei tanto tempo, me doei por completo, segundo, terceiro, quarto, da mesma forma. A gente veio para São Caetano do Sul, a trancos e barrancos e problemas acontecendo, mas Deus tinha uma promessa para a gente e a gente foi atrás dessa promessa. As promessas dos homens caíram e a promessa de Deus ficou. Só que, como eu disse para vocês, eu estava muito bem. Estava bem de trabalho, estava bem de família, estava bem, super tranquilo. O que Fabrício me viu naquele dia era eu nos outros dias. Era uma vida perfeita. Exatamente, era uma família de margarina, aquela família de margarina. Só que tinham coisas muito mais profundas que eu não fazia ideia, que eu estava fazendo e que, de certa forma ou outra, isso ia impactar com certeza na vida da minha família, na vida dos meus filhos e, quiçá, na vida dos filhos dos meus filhos. Porque se hoje o Fabrício fala, ó, o meu filho teve isso aqui porque o meu pai... Então, é uma conexão que vai de geração. Esse trauma você já quebrou na sua geração. São coisas que vai de geração. Então, assim, eu ficar no celular, eu estou trabalhando, não. Porque eu trabalho com marketing digital também e estou aqui, não, estou trabalhando. Eu estou realmente trabalhando? Ou eu estou aqui só scrollando? Viciado, né? Tá entendendo? E meu filho querendo jogar futebol, minha filha querendo brincar de boneca. Será? Deus fala comigo, você pode muito mais. E o que é muito mais? Sua família não é linda? Pô, é. Você não quer ser um exemplo para a comunidade que está ao seu lado e transformar pessoas que estão... Então, por que você não leva isso adiante? Por que você não fala com mais homens? Por que você não se reúne com os homens para passar o que tem na palavra? Tá entendendo? Então, assim, ele me tocou desse jeito. Hoje eu me reúno com homens dentro da minha casa porque eu sei que a quantidade de homens que se juntam para ler a palavra, para conversar, dar testemunhos, conversar sobre a palavra dentro do seu dia a dia é pouquíssimo. E vocês, homens, né? Vocês não têm esse hábito de ligar para um amigo para falar, nossa Não senhora, tem. minha esposa hoje tá enjoada, Não hoje tem. TPM, não, meu filho tá... Não, E e não é- aí vocês vão guardando, Exatamente, e não é nem por guardando. maldade, é porque nós somos homens, a gente tem que carregar tudo, e se eu falar alguma coisa, eu sou fraco. E muitos homens têm essa vergonha de dizer que são um abacaxi. Uma coroa de espinho, uma casca grossa por fora, mas por dentro, meu amigo, tá um mel. Não faz uma terapia, faz terapia. Não faço Não porque, faz. terapia, que minha terapia é o futebol. Porque você não conversa com o cara? Vou conversar porque eu tô cheio de trabalho aqui. Por que você não se abre com sua esposa que tá ali do seu lado? Não vou ficar passando dificuldade para ela. Nós temos isso. E aí vocês vão se fechando, ficando se fechando. estranhos, elas vão pensando o que vocês Exatamente. estão pensando e já começa a pensar loucura. Exatamente. Agora, Você, Rodrigo...
Esse aqui é Fala. bom porque ele fala mesmo, né? O Fabi... Fala. E aí Deixa eu ele já falar. tem uma família mais Ao contrário do perfeita. filho dele que tá operando É, a eu live falei hoje, isso. que fala. Que ele é pai do Davi que trabalha com a gente, ele fala mais que o Davi. Você falou que ela já tinha te mandado embora várias vezes, né? Já tinha a gente separado. não dava mais, que nós não combinava. Depois do Legendários, Quantas vezes você foi mandado embora? Faço nem a conta. o que mudou no seu casamento? Primeiro, enxergar a mulher que eu tenho dentro de casa. Essa foi uma coisa que me trouxe muito forte. O meu pai falou pra mim durante muito tempo que eu não chegaria a lugar nenhum, que eu não seria nada. E a Márcia, quando eu estava lá no sertão da Paraíba, ela falou, vá para São Paulo. Aí eu falei essas frases para ela. Mas, nega, eu não tenho faculdade, eu não estudei, eu não tenho uma profissão. Ela falou, eu acredito em você. Você é capaz, você é inteligente. E ela nunca deixou de acreditar em mim. Então, hoje, eu não posso deixar de acreditar nessa mulher. Ela foi, assim, os filhos lindos que eu tenho, família que eu tenho. Então, assim, hoje, eu acho que ela já até percebeu. Fala, vamos fazer? Vamos. Fala, vamos em tal lugar? Vamos. Posso estar, entendeu? Às vezes ainda vem alguns momentos ali meio de... Porque eu fico meio assim, mas ela já entendeu. Já, assim, também disse, voltou da montanha, é só amor, maravilha. Não, tem ali... Calma, foi só um Legendários que ele foi. É vida normal. É Vida normal. Mas assim, até ela mesmo, até a minha esposa mesmo, já entendeu. É tanto que já aconteceu algumas coisas e ela veio e falou, desculpa. Desculpa porque eu falei isso e eu vi que não era o momento exato de falar isso. Essa parte que você falou, que ela acreditou em você quando você não tinha nada. Nesses anos aí de casar, ter filho, você esqueceu disso? Lá na montanha você veio com tudo isso? Veio, não é que veio com tudo, mas veio a conjuntura assim do todo, do família não deixa família. E aí veio ligando esse fio. Cara, lá onde eu comecei com ela, tudo que ela passou, a nossa história assim, ela dormiu na rua junto comigo, vendendo espetinho. E essa mulher não me deixou. Eu larguei ela no Nordeste com 2 filhos, com eles pequenininho, vim pra cá, pra São Paulo. Eu chorava pelo telefone. Vou embora, eu vou ficar em São Paulo nada. Eu sofrendo aqui, frio, dor de dentro. Quem veio do Nordeste, que é bem frio, o nosso Nordeste querido, maravilhoso, né? Aquele calor chega aqui, pegando um frio de 1 grau. E eu chorava no telefone dizendo... E ela falava, sabe o quê? Fique. E ela com 2 meninos pequenos dando conta de tudo. 2 meninos pequenos dando conta de tudo, fique. Então, assim, não tem como eu não valorizar essa mulher, não tem como eu não dizer que ela foi uma guerreira. E, assim, ela acreditou. Então, agora, o Legendário trouxe isso, assim, olha pra trás, vai conectando tudo isso de novo e, assim, ainda dá tempo. Você tá vivo. Né? As pessoas têm esse método hoje, mas eu já tenho 40 anos. Cara, você tá vivo. Até um tio meu falava isso pra mim. Você só pode dizer que a história acabou quando tiver o ponto final. Lá no cemitério. Aí lá acabou. Mas enquanto você tiver fôlego, você consegue. Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês é: qualquer pessoa pode participar do Legendários? Qualquer Sim. pessoa, sim. Qualquer homem pode participar? Desde que ele tenha, pelo menos no meu, 18 eu vi anos, 18 anos. 16 se tiver indo com o pai. Indo com o pai, ele pode ir com 16 anos, 18 E anos. os exames. E os exames. Existe médicos teste já, ok. físico pra Sim. isso. Você precisa Porque a gente fazer- teve agora Sim. em junho, né, a morte do Rodrigo Nunes, que foi Sim, fazer... isso foi fazer. Eu não sei onde foi a pista dele, mas eu sei que ele teve um Não, mas mal súbito, um retiro, alguma tem coisa todo assim. um acompanhamento médico lá. antes e durante, durante. para o que vem acontecer, né? A gente faz o exame, tem que mandar os exames médicos, você faz um eletrocardiograma, faz aquele da esteira, faz Teste de aptidão física. aptidão física, manda para eles, tem uma junta médica, eles analisam tudo direitinho e te dão o ok. Entendeu? Além do que acontece do caminho, o que acontece lá que vocês podem contar com relação ao físico? Então, e o que pode contar é que existe esforço físico, mas o principal é como você vai ser tocado lá diante de tudo. Eu estava até brincando com a Gisele que existe essa o que acontece lá? Essa é a pergunta que vocês mais vão faz. e não vai contar o que... Por que não fala? E aí eu estava falando para a Gisele, Por que não fala exatamente? se eu falar para você, Luigi, primeiro você vai chegar e vai ter a recepção de um coffee break. Depois do coffee break, você vai ter uma palestra
um cara sensacional e vai ser aquela palestra. E logo após vai ter um churrascão. Pronto. Aí você já tá. Ou seja, beleza. parece um evento aqui na Faria Lima. Não, então você já chegou, você fala, agora vai ter o coffee break. Aí não aconteceu o coffee break. Não, mas agora vai ter, ó. Agora eu já sei, alguém me contou que depois vai ter um churrasco. Fica aí. Fique ligeiro. Então por isso a parte do desfrutar o caminho, a parte de você passar 72 horas sem estar conectado a coisas mundanas, ela parte disso também, sabe? Para você se conectar, você tem que se desconectar. Como eu disse, eu estava totalmente conectado e qual era a minha conexão? Não era celular, não era... Era eu voltar para casa para encontrar minha esposa. A minha conexão era essa. Você não desligava isso? Eu não desligava. E a partir do momento que o chefe da minha família falou, ó, desfrute o caminho. Deus faz coisas que você... Eu comecei a estar aberto para o que estava acontecendo, para os movimentos, para as palavras que eram ministradas, e aí sim veio as pancadas que eu levei, né? O quebrantamento veio aí. É onde está a sacada de cada um, como o Rodrigo falou, como cada um é tocado. O Rodrigo foi tocado de um jeito, eu fui tocado de outro. Se a gente chega aqui e conta como é lá, você já vai meio que acomodado com o que vai acontecer. Preparado. Preparado. E outra coisa, a gente percebe-se lá durante, né, todo a caminhada, que é o seguinte, cada pessoa é tocada de um jeito diferente, em cada momento diferente. Tem gente lá que nos primeiros momentos, você já vê o cara se acabando em lágrima. Exatamente. Se acabando em lágrima. Tem cara que você vê lá, o cara fala assim, se eu pudesse, eu ia me embora daqui agora. Aí quando você chega no último dia, você vê o cara assim chorando, se debruçando, pedindo perdão. E tem gente que não acontece nada, né? Tem gente que vai voltar. Existe. Pode, tá tranquilo? Pode. Pode. Agora sim, tem lá, né, Rodrigo? Tem umas técnicas usadas para que você não desista. Eu não vou dizer uma técnica que eles usam lá, mas se fosse eu usaria. Um exemplo, se o cara quer desistir, eu falaria, tá bom, vou ligar para sua esposa e vou mandar ela mandar um Uber. Aí, você imagina, aí o cara já fala, peraí, não, para minha esposa, não. Por quê? 80% ou até 90% dos homens que vão para lá, tá até compartilhando com ela, são as mulheres que escrevem. Por que será? E assim... Que é a última chance de salvar o casamento. Não querendo banalizar, né? Porque várias pessoas desistem por diversos motivos, mas hoje desistir tá muito fácil. Você desiste do seu casamento porque hoje a gente acordou ruim, vamos desistir do casamento. Não tá transando mais, tá só brigando. Vamos desistir. Vai você desiste do seu emprego, porque meu chefe é muito chato, vou desistir. Tá me oprimindo, Você né? desiste da paternidade porque existem formas muito fáceis, você desiste muito fácil. Então, como nós somos um movimento que queremos que você seja transformado, na hora que você fala, não, eu não quero mais, eu vou desistir, a gente vai chegar para você e vai pensar, por quê? Tem certeza? Vamos lá. Porque às vezes o que o cara está precisando é justamente de irmãos que estejam do lado dele, que ele não tem aqui fora, que vai falar, eu estou com você. Tô com você. O Legendário seria então um movimento antidesistência, se a gente fosse falar. Olha... Por que aí você não desiste do casamento, não desiste dos filhos, não desiste da mulher, não desiste de Deus? Mas não tem quem vai e desiste? Então eu não digo que ele é antidesistência, mas ele, assim, não, ele é feito para isso, talvez. Eu acho que talvez ele prepare você para a montanha. E que montanha? Não a que você vai fazer lá. Não a montanha física. Não a montanha física, mas é quando você desce de lá. Porque a maior montanha que nós enfrentamos... 72 horas é tranquilo. 72 horas. Depois de 72 horas, quer que eu seja sincero pra você? Se dissesse, vamos ficar mais 30, tu toparia, Rodrigo? Total. Eu também. Mas 72 horas tem a ver com alguma coisa do cérebro, porque o Paulo Vieira, eu já fiz 2 vezes o método CIS, e são 72 horas também. E coisas ao extremo. O primeiro dia, o ar é normal. O segundo dia, vai aumentando as horas, vai diminuindo o ar-condicionado. No último dia, é muito gelado, são quase 24 horas. Eu acho que é alguma coisa de reprogramação do cérebro, sabe? Agora, muito legal o que você estava falando. Você gostou? O Paulo Vieira transformou minha vida. Você conversando aqui sem dica e areia? Super. Mas é coach. Não, mas vai ter pessoas... Não. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Não, ele tá querendo trazer Você tá entendendo? É a mesma coisa. Vão ter pessoas que vão ser transformadas por lá e você vai falar, Rodrigo, tiveram histórias que você fica boquiaberto. E lá, em relação à programação neurolinguística, no Movimento Legendário vão ter histórias, são histórias dignas de ser contadas, que você vai falar assim, caramba, não acredito que Deus fez isso na sua vida. E o que mostra no... E você fala, foi. E vai ter gente que vai falar, mas o Tirulipa foi e voltou a trair uma esposa.
Pô, mas e aquele cara que estava nas drogas e saiu das drogas? E aquele cara que estava para se suicidar e não está mais se suicidando? O cara que estava com a vida linda e tal, mas não ia para a igreja e agora vai para a igreja, leva a família, se coloca de joelhos. Cadê? Eu não vi uma notícia em lugar nenhum falando, ó, homens deixam de se suicidar por Só uma outra agora, fake news. agora rapidinho, só agora com o que aconteceu lá em Rio Bonito, o vendaval que deu lá, agora que eu vi em algumas Exatamente. emissoras, não sei se aqui em vocês aconteceu isso, falando porque os primeiros homens que chegaram para dar uma organizada dentro daquele acontecimento triste que aconteceu lá em Rio Foram os Bonito, legendários. foram os legendários. E legendários de várias regiões ali em volta Se de Rio juntaram. Bonito se juntaram para organizar, para fazer barreira, para comida, para água. Aí foi que eu vi algumas notícias. Mas é sobre isso que ele falou. Tudo que é bom e que traz uma relevância, foi o que eu falei para vocês. É igual os holofotes. Os holofotes vão estar em cima e vão Tentando achar alguma trinca pra derrubar. para derrubar. E assim, que nem você falou, você foi lá no Paulo Vieira, eu já vi várias pessoas que foi no Paulo Vieira e que volta assim, cara, maravilhado. E, cara, e se você volta maravilhado e aquilo faz bem para você, para sua família, para a sociedade, por que isso tem que ser criticado? Por que tem que bater nisso? Por que Se que fez não- bem pra você. O meu psiquiatra, eu falei pra eles, eu vou no método CIS, eu gosto. Aí ele falou, eu falei pra André, você acredita? Aí ele virou e falou, você gosta? Você faz bem? Vai onde você quiser. O importante é um lugar que vai te fazer bem pra sua família, porque se você tá bem, você vai ser uma boa esposa, uma boa namorada, vai fazer bem pra sociedade. Então, gente, se você foi no Legendário e te fez bem, continue indo. Indique pra outras pessoas. Mais uma dúvida que eu tenho é, só pode ir quem tem 80 mil pra pagar ou não? Não é 80 mil, é 80 mil. Se pudesse... Eu deixo meu carro. Nós não teríamos ido, né? Não, acho que não. Acho que nem daqui É a fake 10 news? É anos... fake news. É fake news. Mas existe um pagamento. Existe Pra ir. pagamento, a inscrição. Sim, tem inscrição. Tem uma inscrição. Tem toda uma estrutura, gente. Tem toda uma estrutura que acontece lá que até às vezes surpreende a gente. Eu acho que deve um ter evento surpreendido você. grande. É um evento grande. Imagine você pegar 100, 200, 300 homens... No seu pra- que você fez tinha quantos homens? Você lembra? Foram no que você... 150 Não. participando e Participando, 150 servindo. 300 homens. No meu que eu fiz tinha 450 homens recebendo e mais ou menos uns 180 homens servindo. Então, para ter um evento desse tamanho, 500 homens no meio se do não, mato, se não tiver cobrança, passando por propriedades Vocês dormem em particulares. Sim. sim, Tomou banho? é opcional. Ah, entendi. Geralmente o homem já não gosta de banho, não é Luiz? opcional. Não é opcional. Não é opcional. E só trazendo pelo que o Luiz falou, o que é o Legendários? É um movimento de homens que buscam ser cada vez mais próximos do Legendário 01, que é Jesus, servindo a sua família, servindo a seus filhos, servindo a sua comunidade, transformando a comunidade para o que o Fabrício falou, para que quando você sair de lá, onde você estava, seja ainda melhor do que quando você estava. Então, é um movimento de homens que se juntam para isso, para buscar ser homens melhores, pais melhores, para sua família e para a sociedade. Eu acho que é mais isso, é um movimento de homens. E quando vocês escutam, por exemplo, assim, que os Legendários é uma cultura machista cristã, que eu já ouvi falar isso, o que vocês respondem a isso? Porque assim, querendo ou não, é um evento de homens, né? Essas coisas todas, não pode entrar mulher. Então, o que vocês respondem a isso? Porque é uma coisa que também é veiculada por quem não vê como uma coisa séria. Então, quando vocês recebem essa informação assim, isso aí é uma cultura machista cristã, o que é para vocês respondem a isso? Olha, eu não chegaram ainda pra mim nesse tópico, mas já falaram alguma coisa parecida com isso. O exemplo que eu dou é o meu, né? Eu vim do Nordeste, lá no Nordeste a gente é acostumado a comer só buchada de bode. Quando a gente oferece alguém aqui, alguém quer? Nossa, buchada de bode, né? Quando eu vim pra cá também, me falaram sobre sushi. E eu falava a mesma coisa, eu comer peixe cru, comer essas porcaria aí, eu vou comer isso nada. Até o dia que eu comi. Foi bom, né? Se vocês me convidarem depois daqui, eu vou. Entendeu? Então, assim, todos esses que criticam, a pergunta que eu faço é, você já foi lá? Quando você for, você volta e você conversa comigo. Seus meninos, você já tá preparando isso pra ir? O Davi tá já se foi. preparando pra ir e um já foi. O outro eu já mandei. Você já sentiu diferença nele? Sim. O que ele mudou assim em casa? Com os pais? Nos ouvir, não rebater, entender o que a vida tem, o propósito de vida, porque ele é novo, tá namorando, tem 20 Ele não tá anos. casado com ela ainda, não? Não, não é casado ainda. E pra ser justo, eu mandei ele e o pai da menina.
Mandei os dois no mesmo top. E tá tudo em paz agora, né? Tudo tranquilo, tudo um amor, estão vivendo, convivendo, tudo E tranquilo. o Rodrigo? O que quando você ouve que é uma cultura machista ou Legendários? Eu já sou mais bruto, já. Eu vi pela reação, por isso que eu falei, o Fabrício tá muito leve. Não, E eu vi o Fabrício, tipo, querendo falar. O Fabrício, o Rodrigo querendo falar, eu falei, não, deixa o Rodrigo falar também. Vou batendo boca. Eu vou com argumentos e vou... Mas por quê? Vou O ter- que você acha aí? Você começa a questionar a pessoa. Exatamente. A gente estava conversando lá fora, eu sou mais ativo nas redes sociais, sabe? E sempre que tem um vídeo criticando, e aí eu vou Ele lá, falou que vai lá e eu vou lá e escreve. dou meu pitaco. Tá, então legal, é um monte de homem juntando para beber e tá tudo bem. Não que isso não possa ser legal, mas a gente critica? Não critica. A gente vai criticar um movimento de homens que se juntam para fazer o bem, para buscar... Aí começa o bate-boca, né? Ah, mas então você é homem porque você subiu a montanha. Só que assim, a forma que eu tento rebater não é de brigando. Não, eu falo, não, você pode ser homem em casa, mas qual foi a última vez que você se fechou no teu secreto para falar com Deus? Qual foi a última vez que você se ajoelhou para rezar pela sua esposa, pelos seus filhos? Qual foi a última vez que você deixou de lado completamente o celular para... E aí começam a mudar um pouco o ponto de vista e às vezes não. E tá tudo bem. Vão ter gente que vão ter pessoas que vão até o fim tentando te bater, sabe? E se você tá certo no seu posicionamento, tudo bem. Eu ajo dessa forma. Porque é um pouco do que o Fabrício falou. Eu vi um podcast uma vez e achei muito interessante. Não sei se você conhece o Rodrigo Silva e o Serjão. O Serjão Rodrigo Silva que fala muito de Bíblia, de muito tudo, de Bíblia, né? exatamente. O Serjão é o Sacani? Isso, É o o Serjão Sacani? Sacani, que é Aquele da astrônomo astrologia, e tal, isso. E aí o Rodrigo chegou assim para ele e falou, perdão, não sei se foi com ele ou com o Igão, enfim, você discutindo um que é ateu e fica defendendo o ateísmo e outro cristão que defende o cristianismo. Pode ter sido o Serjão, porque o Serjão é bem Acho que foi o assim. Serjão. Aí ele disse, Serjão, quando você tá com essa blusa aí, quando chega no início do programa, você não faz a propaganda dela? Faço. Por quê? Ah, porque ela é muito boa, porque... Não, foi com o Igão. Foi com o Igão. Foi com o Igão. Foi muito boa. Qual Igão? Igão Do Flow. Do Flow. É muito boa, ela tem isso, e essa blusa... E você indicaria para qualquer pessoa? Indicaria. E se eu, como cristão, eu falo que você vai ter a vida eterna depois daqui, que Deus está olhando por você, que teu caminho, ele vai... Eu não vou defender essa tese até onde for, ele vai. Agora, quando você, depois daqui, se você acaba essa vida e, beleza, não foi nada, você é ateu, não acredita em nada, não existe, ponto final, beleza. Mas se não for, e depois daqui tiver uma vida eterna, quem vai estar perdendo mais? Você que não acreditou a partir daqui? Ou... Então foi um ponto que tocou ali e falou, pô, realmente, quem está perdendo mais? Então, assim, se é um movimento que nos toca e que nos transformou, a gente precisa, sim, conversar, nos posicionar. Vão ter pedradas de todos os lados, mas a gente precisa nos posicionar. A gente precisa defender o que a gente acredita, para que mais e mais pessoas sejam transformadas. E se Jesus, quando veio, ele foi massacrado, tiveram pessoas que riram, que cuspiram, ele foi crucificado, né? E todos os discípulos perseguidos depois. Soltaram Barrabás, que era assassino declarado, e prenderam Jesus. Se ele, que é o modelo a ser seguido, né, que serviu até o seu homem, né? sangue de homem, foi perseguido, então assim, vai haver perseguição, mas se você tá certo do que você quer, certo do que você tem a convicção ali, eu acho que você se posiciona. Vou dar um exemplo de algo que está acontecendo em São Paulo durante um período, e assim, a gente mesmo viu todo mundo que vinha para São Paulo, no meu caso que faço serviço de transporte de passageiro, eu via todo mundo com medo passar na região central de São Paulo. Aí a prefeitura, junto com o governo do estado, começou ali a dar uma ajeitada, botar a lâmpada, começar a lavar,
dar uma mexida ali na Realmente mais Cracolândia. bonito, né? Mais Começou a apresentado. botar mais policial metropolitano. Agora o governo do estado vai trazer várias secretarias para a região central. Para quê? Povoar, revitalizar. Mas automaticamente, quando a prefeitura colocou um tapume de cimento, colocou um tapume de madeira e começou ali levar algum daquelas pessoas que faziam uso de drogas ali, cara, eu vi na rádio, em televisão, ONG, metendo pau. Só que assim, muita gente dali foi tirada dali e não foi jogada. Eu vi gente ali que foi para um centro para ser cuidado, para ser tratado, entendeu? Então assim, mas assim, é isso. Toda vez que parece que um homem ou uma mulher é restaurado, tem uma vida transformada, se posiciona. Parece que é um negócio. Assim, se você vive dentro do lixo, parece que é a mosca que está no lixo falando para a abelha, vem para aqui pro lixo, que o lixo que é bom, não é o mel que é doce. Então, a gente tem vários casos, que nem o Rodrigo está falando, várias situações dessa. Tudo que parece que transforma. E não estamos falando aqui de religião, estamos falando do que Deus quer fazer, do que Jesus quer fazer, com qualquer pessoa. E se isso se torna um movimento, todo mundo começa a colocar os holofotes e, como o Rodrigo falou, espera só a primeira pontinha quebrar para descer a madeira. Ele aproveita e já deixa o convite pro Luigi, próximo top. Assim, ó. Sei lá. Não é 80 mil. Não é 80 mil. Isso Já me Não facilita de uma maneira. Então, sobre o valor, varia normalmente entre R$ 1.500 e R$ 2.000. Divide. Divide. Se vocês conhecessem, por exemplo, vocês conhecem um homem que precisa do Legendários, mas condição Tá sem não vai ter. Eu pago hoje. Eu já Felipe. fiz isso. Ah, que bom. Eu já fiz isso. É? Vocês se afastaram Já de muitos fiz isso. amigos? De antes? Sim. Não dá mais, naturalmente. né? Não dá mais. Óleo naturalmente. e água não se misturam, né? Na verdade, por exemplo, eu na minha jornada, isso já foi acontecendo naturalmente. Quando você vai seguindo por alguns valores, alguns princípios, naturalmente você vai vendo, poxa, esse grupo aqui não tá... Naturalmente você vai se excluindo, sabe? Você vai, poxa, eu não quero mais participar desse grupo. Vamos dizer, no grupo do WhatsApp, que é mais que acontece. Tem um monte de vídeo, Só né? fica falando besteira, fica vendo vídeo, coisa... São coisas que, tipo, eu não quero mais participar disso. Então você vai sentindo no seu coração, naturalmente vão se afastando, sabe? Quer dizer que você vai desistir de amigos? Não. Mas tem lugares e lugares pra se encontrar. Exatamente. Esse aqui, a Márcia já tinha falado, esse homem não presta pra andar com você. Já. E aí você foi pro Legendários e voltou e entendeu que a Márcia tava certa? Sim, não, mas até antes disso eu já tinha deixado algumas Mas amizades. você eu já falava tinha pra ela, deixado- você tá certo ou você ficava quietinho? Não, ela nunca. É porque a Márcia, assim, ela fala, mas ela não é aquela pessoa que fica Repete. massacrando. Não, ela Aquela fala. pra tipo, você vai assumir. Não. Ela fala e a Márcia ela tem muita posição. E fala Ela- uma vez só. Isso. Uma vez só, ideia errada, pai, fala, igual eu pai. te avisei. Eu te avisei. Ah, o Davi tá morrendo de rir. Davi tá rindo ali, Quem ó. manda na sua casa, A Davi? Márcia não tem vergonha de falar. Sua irmã? Ah, tá, de primeira. A Márcia é pegada. Vou fazer uma mesmo. pergunta pra vocês dois. Certo. E depois de um recadinho que a Gisele tem que dar, aí vocês pensam e respondem. Tá. Eu quero que vocês pensem aí. O Legendários foi a melhor coisa que aconteceu na vida de vocês? Aí vocês pensam pra responder. E aí a Gisele vai dar um recadinho de uma coisa que também é muito boa pra saúde, né, Com Gisele? certeza, gente. Já ouviu falar em magnésio? Todos nós devemos suplementar com magnésio, porque ajuda na cognição, o cérebro trabalha Articulações. melhor, articulação, intestino. Energia. Mas a gente fala, mas quem sabe de tudo mesmo é o Vanderlei. Ele vai dar um recado pra gente agora. Foi? Bora, Davi. Vamos, Vanderlei. Precisamos da sua energia, meu amigo Vanderlei. Vem com a gente pra mostrar os benefícios do magnésio. Põe na tela, Davi. Gisele. Mas a Márcia sempre mandou ou tá mandando mais agora? Ah, tô aqui, eu ela quero não saber. vai Eu quero fazer mais, me dê mais, porque agora é a dica que a gente dá, é um recado de saúde muito importante, porque as pessoas acabam priorizando outras coisas e deixando a saúde de lado. Quanta gente que termina um relacionamento e daí vai buscar terapia porque, eu não cuidei de mim, eu priorizei, então começa agora. Acordar pra vida, cuidar de você. Sabe no avião, quando tem aqueles recados lá que dá até medo quando começa aquele negócio, máscaras, não sei o quê? O que fala? Presta atenção. Máscara cair de oxigênio, primeiro você coloca em você, depois coloca na pessoa do lado, porque senão você não consegue ajudar.
Se você não cuidar da sua saúde, você não consegue ajudar mais ninguém. E quando a doença chega, até os amigos se afastam. É por isso que a gente vem apresentando aqui esse magnésio, que é o mineral da vida. Você pode receber um kit com esse magnésio que vai regular o sono, vai te dar energia, desinchar. Você tem retenção de líquido, a perna inchada, as varizes aumentando, varicoses. Meninas, vamos cuidar, o magnésio ajuda. Mantém a massa magra, massa muscular. E se você tem processo inflamatório que causa dor crônica, é o ciático, é a coluna, é o ombro, você não pode erguer o braço, fibromialgia, só de passar uma escova no cabelo já dá uma dor terrível, ele é um grande aliado. Não é que cura, mas reduz a dor crônica e melhora a mobilidade. Se ligar agora, 0800 591 4564. Ô Gisele, não dá para fazer para todo mundo, eu sei que você pediu para liberar aquele desconto. Vou fazer para 100 primeiras pessoas que entrarem em contato, 0800 591 4564, vai ganhar o seca-barriga. Amiga, se você combinar magnésio com seca-barriga, você pode reduzir até 2 números do manequim. É presente para você que ligar agora, 0800 591 4564. Magnésio e ter 45 dias para pagar, porque eu nunca mais vi vendendo fiado a não ser no Piaçu. É só aqui no Link VIP. Ali pode, né? No Piaçu vende fiado. E agora no Link VIP você tem 45 dias para pagar. Então você compra o magnésio, paga em 45 dias e ainda ganha o seca-barriga, porque eu sei que você tá desesperado para entrar com um corpo perfeito 2026. Tá batendo aí, ó. Verão toque, tá batendo. toque. E para comprar é muito fácil. Esse número tá na tela. 0800 591 4564. É isso, e eu deixei uma pergunta para o Rodrigo e para o Fabrício. O Legendários foi a melhor coisa que aconteceu na vida de vocês? Pra mim, sim. Pra mim, não. De forma alguma. Eu acho que na minha vida, muitos outros eventos foram sensacionais e maravilhosos. Pra mim, ter encontrado uma esposa, a gente ter casado, a gente tá junto desde quando ela tinha 15 anos. O nascimento dos meus filhos. Então, são uma série de coisas que, para mim, eu coloco lá em cima. Mas os Legendários teve uma participação muito importante no homem que eu sou hoje, no pai que eu sou hoje, no esposo que eu sou hoje. Para mim, eu falo que sim, porque eu estava ali na beira do abismo, com 2 filhos com uma idade já avançada, meu casamento ali naquela vai, mas não vai, mesmo indo à igreja, eu sei que, como o Rodrigo falou também, para mim teve os outros eventos, como conhecer minha esposa, hoje é tudo. E também ter aceitado Jesus quando eu era jovem, minha avó me apresentou para Jesus, me levou para a igreja, mas mesmo depois disso eu caminhei por caminhos que não deveria caminhar. Das sombras, né? Caminhar ali, né, na beira do abismo, né? E aí o Legendário veio para me trazer e, assim, uma coisa que acontece lá, que eu acho que a gente nem falou nisso, assim, é mostrar para você a força que você tem. Sim. Porque às vezes você é homem, mas você não consegue dimensionar a força que você tem. Entendeu? E a maior força que você tem não é quando você está de pé. É quando você está ajoelhado. É isso. Eu queria perguntar para vocês uma coisa. A chegada de famosos participando do Legendários, o Tirulipa, o Thiago Nigro, o Eliezer, eu não sei direito como é que fala o nome dele. Isso ajudou mais ou prejudicou mais para divulgar o movimento do Legendários? Porque, assim, muita gente, quando essas pessoas começam a participar, não levam... modinha, virou... Exatamente, virou modinha, exatamente por isso. E antes, pouca gente conhecia, acabou divulgando mais, querendo ou não. Para vocês, é mais positivo ou mais negativo ter pessoas assim? Eu Vocês sentem das críticas? Eu acho completamente positivo. Quanto mais pessoas forem impactadas pelo movimento, quanto mais pessoas virem a buscar sobre o movimento, como acontece, virem para uma live dessa e saber, poxa, deixa eu falar mais um pouco sobre o Legendário, de quem participou. Olha que bacana, de repente meu marido quer ir, ou então o homem que está escutando fala, poxa, nunca tinha escutado dessa forma. É assim que funciona, é assim que você foi tocado. Quanto mais pessoas tiverem em contato com esses exemplos, e não só do que estão falando na mídia, do que estão falando no TikTok, do que estão falando, quanto mais tiverem contato com essa verdade de quem vivenciou, melhor. E eu acho que é interessante o que ele falou, e assim, é tão interessante que esses famosos aí que foram, eu já vi nas redes sociais deles, eles indagando, fazendo até aposta para outros caras aí.
Se você for, eu te pago tanto. Eu te pago tanto. Assim, eles falando até assim, se não gostar, né? Eu vi 2 famosos aí, o Thiago Nigro foi um que indagou, se eu não estou enganado, o Cairane e outros, né? Pra ir lá, falou, vai, se você for, se você não gostar, você volta, porque assim, esses caras, eles têm um tempo e o tempo deles é muito caro, porque vive de evento, palestra, essas coisas, e ele falando que bancava o tempo, essas 72 horas dele lá, ele bancava pra eles ir, pra eles ter isso, e que nem agora, a gente tocou no assunto do Tirolipa, eu vi essa semana o Tirolipa indagando aí pessoas que são assim, tem muito tempo corrido, e ele falando, se você for, eu banco seu tempo pra você ir. Então, assim, isso mostra, assim, que o que o cara recebe lá, ele quer passar pro outro, é tanto que ele fez isso, eu já fiz isso, mandar meu filho, né, mandar o pai da namorada do meu filho. Então, assim, isso mostra que o movimento, ele é para todos. E, assim, eu quero, de verdade, parabenizar vocês, porque, assim, a gente vê alguns outros podcasts, né, com outros legendários famosos. E aí cria meio que, será que o cara não tá usando um legendário para ganhar seguidor, essas coisas que hoje o mundo quer aí, né, seguidor, ficar famoso. Então, quero dar parabéns a vocês por trazer 2 pessoas populares do nada, né? Mas assim que é bom, porque se a gente traz quem é organizador, essa coisa toda, vem todo com uma filosofia. A gente quer trazer quem viveu. Pessoas reais falando E aí vocês conseguem trazer, conseguem falar. Aqui é a realidade nua e crua. É quem foi lá e chorou, não tenho vergonha de dizer, chorou, que se ajoelhou, que sentiu perdão, sentiu abraçado. Abracei pessoas que eu talvez nunca mais vou ver, pessoas assim contando os seus dramas, as suas dores, e assim, e você olha assim, você fala, cara, é isso, cara, como Deus é bom, como Deus nos ama, sabe, aquele cara que morreu ali na cruz é aquele mesmo, é aquele que o ladrão olhou pra ele, ele olhou assim e falou, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Amém. E é isso que ele fala pra você que tá nessa daqui, nessa câmera aqui, ó, ele te ama, cara. Vai lá, vai lá. Não é o legendário que vai salvar você, quem vai salvar é Jesus. Exatamente. Certo? Ele quer simplesmente dar um rumo à sua vida, ele quer fazer você um homem melhor, quer que a sua casa seja melhor, que sua esposa, seus filhos e a sociedade a qual você tá seja melhor. E que legal que seja uma modinha você ir para um movimento de homens que visam ser homens melhores, pais melhores, que amem a Jesus como ele amou a igreja, amem suas famílias como Jesus amou a igreja. Então, que vire uma modinha isso. Quanto mais pessoas estiverem dentro de um movimento desse, estiverem melhorando sua sociedade, melhor. É isso, meninos. Foi maravilhoso, né, Muito Luigi? bom, muito esclarecedora a conversa com vocês. Vocês passaram a vivência de vocês. Falamos sobre assuntos também polêmicos que vocês tentaram explicar o que acontece, como vocês recebem essas informações quando falam com vocês. Então, queria agradecer, Rodrigo, Fabrício, pelo tempo de vocês para estar aqui para falar sobre o Momento Legendários, que ainda é uma coisa que, por mais que já está, quanto, há 10 anos? 10 anos, 2017, vai quase para 10 anos quase aqui 10 anos, no Brasil. Tá? E é uma coisa que, querendo ou não, mesmo com quase 10 anos, ainda é uma coisa inicial que ainda gera muita dúvida sobre o que permeia, o que acontece. Então, vocês foram bem esclarecedores aqui. Queria agradecer a presença de vocês, tá? Eu que quero agradecer a vocês, assim, obrigado pelo espaço e mais uma vez falando o que eu acabei de dizer a vocês, por abrir esse espaço para pessoas que não são famosas, que trouxeram, assim, vivido o que a gente viveu lá. Muito obrigado pela oportunidade, Gisele, Luigi. E o convite fica aberto, Luigi. Próximo top, acho que 11 de novembro. 11 de novembro não, já é agora, perdão. 11 já foi. 11 já foi. Mas o próximo, aqui em São Paulo, você está convidado para participar. Eu sei que vai ser em março, do SP Capital. Pessoal, você que tem aí rede social, tanto no TikTok, tanto no Instagram, procura lá. Legendário SP Capital, que é o que eu fiz, você fez em Marília. Marília. No qual o seu lá, o... Legendário Vale das Águas. Vale das Águas. Segue lá que vai ter as Dezembro datas, tem começa a todos aparecer os as estados ao redor do mundo. Todos os estados, ao todo redor do mundo. mundo. Se você tiver aí com esse dinheiro aí, quiser gastar ele lá em Tóquio, tem lá em Tóquio, Vai tem ter nos Estados Unidos, vai ter desbravador em Angola. Angola, vai lá, pô, gasta esse dinheiro aí, O Luiz. Tóquio vai ser complicado pra eu falar, né? Japonês. Eu só me preocupo Pensou? com a careca dele. Tem um bonezinho pra ele usar lá? Leva um bonezinho, leva um protetor solar. Eu achei que ia passar uma live ileso sem ela falar da minha careca, mas ela não Você tá careca de saber que eu vou Tô fazer essa careca de piada? saber que você vai falar. Então, meus amigos vipados, muito obrigado aqui Se inscreva no conversa de canal. hoje. Se inscrevam no canal, Ative o sininho. deixem o seu like, ativem o sininho e ó, a gente tá na meta de chegar em 100 mil inscritos aqui e vamos conseguir isso com a sua ajuda, tá bom? Então, já se inscreva, deixe seus comentários, fale sobre a live, compartilhe com todo mundo, deixe o seu like e venha ser vipado, tá bom? Um beijo e amanhã voltamos. Tchau, tchau. Foi. Promoção Relâmpago da Joy. Olha que maravilha. Você vai levar para casa o magnésio,
vai cuidar da sua saúde, saúde mental, saúde física, vai aliviar a sua dor, tratar a sua inflamação. Na compra do magnésio, 70% de desconto e ganha o seca barriga. Só começa a pagar daqui 45 dias no Carnezinho Fiado. 0800 591 4564.